Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos discutir algumas equações, ok? Em particular, nessa primeira aula nós vamos falar sobre a equação que tem um formato ax mais b igual a zero, né? Uma equaçãozinha aí do primeiro grau, ok? Vem aqui comigo. Bom, então nós vamos fazer uma discussão ou uma resolução de algumas equações, tá? Em particular, nessa primeira aula, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre uma equação no formato ax mais b igual a zero, que é uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Lembrando que o coeficiente a e o coeficiente b, nós estamos trabalhando dentro do campo dos reais, ok? Então, o nosso universo aqui, a nossa solução, sempre será aí dentro do conjunto dos reais, ok? Bom, nós temos a nossa variável livre, que é o nosso x, que vai estar sendo utilizado nas nossas equações, e temos também os coeficientes a e b, que eles podem assumir valores reais, como dito já, tá? Mas esse valor a e b, quando nós formos discutir as equações, nós vamos chamar de parâmetros, tá? Então nós vamos resolver, nós vamos discutir algumas equações em função desses parâmetros. Então esses parâmetros podem assumir valores onde esta equação terá solução ou não terá solução, ok? Então nós vamos analisar a partir dessas situações aí para os coeficientes A e o coeficientes A e B, que é o que são aí os nossos parâmetros, beleza? Bom, então no caso desta equação que nós estamos trabalhando, que é do primeiro grau, nós temos que para todo A, B pertencente aos reais e o A diferente de zero, temos que admite uma única solução. Então aqui, pessoal, nós já estamos começando a verificar quais são as possibilidades aí de solução para esse tipo de equação. Então, se o A for diferente de zero, nós temos aí uma única solução, tá? Agora, se o A for igual a zero e B for igual a zero, nós temos infinitas soluções. Se o A for igual a zero, o B diferente de zero, então não admite solução, ok? Então olha lá o que eu estava falando para vocês. Discutir e resolver uma equação é discuti-la e, além disso, representar o conjunto verdade. Então é o que nós vamos fazer nesta aula. Para essa relação que a gente está fazendo, então nós temos aqui o item 1. Se o A for diferente de zero, temos que o conjunto solução é menos o B sobre A, ok? No item 2, nós temos aqui, se o A for igual a zero e B igual a zero, temos que a solução é o conjunto dos reais. E no item 3, nós temos A igual a zero, B diferente de zero, então nós teremos o conjunto solução vazio, ok? É claro que no nosso primeiro exercício nós vamos discutir essas ideias que a gente acabou de comentar, beleza? Bom, pessoal, então essas soluções que são colocadas aqui, eu estou partindo dessa ideia aqui, ó. Você tem ax mais b igual a zero. Então você trabalha a solução da sua equação em função da variável x. Se você isolar a variável x, temos o b passa negativo, então fica menos o b. O a que está multiplicando passa dividindo. Então você tem essa situação aqui, ó, tá? Menos o b sobre o a. Então eu vou mastigar exatamente as três situações que nós tínhamos ali, ó. Então na primeira situação, ele está falando o seguinte: o a ele é diferente de zero. Então perceba que o a aqui é um denominador. Então se ele for diferente de zero e o b pertencer a qualquer número real, certo? Qualquer número real que você tiver aqui para o b, então você tem uma única solução. Essa solução é exatamente esse menos o b sobre o a que nós acabamos de colocar aqui, ok? Agora, na segunda situação, ele está falando que o a é igual a zero e o b é igual a zero. Pessoal, pensa aqui comigo, ó. Se você tiver 0x mais o b igual a zero, tá? Só que o b também é zero, né? Então vamos colocar aqui, ó.
o B sendo zero. Então, ó, se você for isolar o x, você vai chegar nessa situação, ó, 0x igual a zero. Aí eu vou te perguntar assim, qual é o valor do x que você deve colocar ali, que multiplicando zero, resulte em zero. Então, nessa situação aqui, pessoal, o x pode ser qualquer número real que você colocar aqui no lugar do x, multiplicando zero vai dar zero. Então, por isso que a nossa solução aqui é o conjunto dos reais, ok? Agora, na terceira situação, ele está colocando b diferente de zero. Então, olha lá, ó. Na terceira situação, nós temos o a igual a zero e o b sendo diferente de zero. Então, você tem isso aqui, ó, 0x mais o b sendo qualquer valor real diferente de zero igual a zero. Então, se você isolar o x, você vai chegar nessa situaçãozinha aqui, ó, 0x igual a menos o b. Aí eu vou te perguntar, qual é o valor do x que multiplicando zero vai resultar algo diferente de zero, pessoal? Não tem como isso acontecer, beleza? Então, por isso aqui, ó, esse valor não existe. Por isso que quando chegar nessa situação, nosso conjunto de solução aqui vai ser vazio, beleza? Então, é praticamente essas três ideias aqui que nós temos acerca da solução de uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Bom, então vamos já fazer os exercícios. Nós temos aqui o primeiro exercício, que é praticamente o que eu fiz com vocês, tá? Então a gente vai transferir essas ideias para o exercício 1. Então nós temos aqui, ó, discutir e resolver a equação. Aí ele deu para nós ali alfa x igual a beta, tá? E aí ele faz uma observação dizendo que alfa é a primeira letra e o B é a segunda letra do alfabeto grego, tá? Então nós temos aqui alfa e beta. Bom, então nós vamos discutir e nós vamos resolver, né, essa equação. Então o alfa, pessoal, aqui, ó, é a característica do A da equaçãozinha do primeiro grau. Então é aquela ideia que você tem, ó, ax mais o b igual a zero. É a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito. Então nós temos as possibilidades aqui, que é a primeira, ó, vou colocar aqui, ó. A primeira situação é nós termos o alfa diferente de zero. Se o alfa for diferente de zero, nós temos que a solução vai ser menos o b sobre o a, que para nós aqui é o nosso beta. Então você tem o beta sobre o alfa, tá? Então se o alfa for diferente de zero, a sua solução, o seu conjunto verdade, será o beta dividido por alfa, tá? Porque o beta já está do outro lado da igualdade. Então, se você passar o alfa que está multiplicando, passando ele dividindo, então você tem um beta dividido para alfa. Então, essa é a primeira possibilidade que pode acontecer aqui acerca do parâmetro alfa, tá? Na segunda situação, vamos fazer a mesma contextualização. Eu vou pensar no alfa sendo zero e eu vou pensar no beta sendo zero. Então, a característica que vai ficar para a gente é isso aqui, pessoal. Alfa zero, certo? Então, a característica que nós temos é essa aqui, ó. 0x igual a zero. Estou colocando zero no lugar do alfa e zero no lugar do beta. Pessoal, a gente já viu isso aí, essa ideia aqui, ó. Quando isso acontecer, nós temos que o nosso conjunto solução, o nosso conjunto verdade aqui será todo o conjunto dos reais. Qualquer número que eu colocar no x multiplicando zero vai resultar zero. A gente já falou isso aqui, tá? E a última situação, que é a situação 3, ok? Nós temos alfa igual a zero e temos o beta sendo diferente de zero. Então, qual é a equação que você tem? Ó? Você vai ter 0x igual a beta. Pessoal, existe algum valor que você vai colocar no lugar do x que multiplicando o zero resulte em algo diferente de zero? Não. Isso aqui, ó, não
é possível, não existe. Então, o conjunto solução para o terceiro caso, nós temos aqui, ó, que vai ser vazio. Pessoal, então isso aqui é discutir uma equação. É você discutir essa equação em função do parâmetro A e do parâmetro B, que no caso aqui nós utilizamos alfa e utilizamos o beta. Beleza? Bom, então vamos verificar aqui mais um exercício, que é o exercício 2, para aplicarmos aí a nossa contextualização. Bom, esse aqui tem uma particularidade, pessoal, que a gente vai desenvolver essa equação. Ó. Primeiro, nós vamos fazer a distributiva em cada um dos parênteses que estão aparecendo aqui, tá? Então, a vezes ax, nós temos a quadrado x. A vezes 1 mais o a. Isso vai ser igual a 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 1, menos o 3. Pessoal, para verificar uma possibilidade aqui de uma fatoração, eu vou colocar o que é x de um lado e o que é termo independente do outro, né? E é claro, a nossa solução sempre é isolando o valor do x. Então, vamos colocar o x de um lado, então nós teremos aqui, ó, a quadrado x menos 9x igual, o a vai subtraindo, menos o 3, tá? Então, peguei o 9, passei subtraindo, e o a passei para o outro lado subtraindo, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu coloquei aqui, ó, como se eu estivesse isolando o valor do x, tá? Então, o x aqui, ó, ele é um fator comum nesses dois termos. Então, nós vamos fatorar essa expressão. Então, eu vou colocar o x em evidência, e ele vai multiplicar um parênteses. Que parênteses é esse? Vai ser quem? Basta pegar cada termo e dividir por x. Então, você vai ver que vai sobrar quem? O a quadrado menos o 9. Isso vai ser igual a menos a menos o 3. Ok? Só que aqui, pessoal, ó, essa ideia do a quadrado menos o 9, isso aqui é um produto notável. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ó. É a ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui é o resultado de um produto notável. Que produto notável é esse? É o produto da soma pela diferença. Se você fizer a distributiva aqui, você vai chegar em a quadrado menos o 9. Então, nós vamos substituir no a quadrado menos o 9 pelo produto desses dois parênteses aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, a mais o 3 vezes a menos o 3, e, é claro, está acompanhando a variável x. Então, vamos colocar aqui, ó, x. Isso é igual a menos a menos o 3. Pessoal, quero que vocês percebam o seguinte, ó. Essa característica que nós estamos colocando aqui é o formato de uma equaçãozinha do primeiro grau. É como todo esse produto aqui, ó, desses dois fatores, fosse o A e esse aqui fosse o B. Então, nós temos AX igual a B. Então, é igual o exercício 1 que nós estávamos fazendo. É o alfa x igual a beta. Beleza? Então, esses aqui são os nossos parâmetros. Então, nós vamos discutir essa equação em função desses dois parâmetros que estão aparecendo aqui para nós. Ok? E, é claro, essa equação onde nós chegamos aqui, ela é equivalente à equação inicial que nós tínhamos aqui no nosso enunciado. Beleza? Então, nós vamos trabalhar nessa situação aqui. Ó. Como ela é uma equaçãozinha do primeiro grau, então eu posso pensar que ela vai ter três situações de soluções, tá? Então nós vamos pensar nas três. A primeira solução é quando eu penso no A sendo diferente de zero. Lembra lá, né, pessoal? O A sendo diferente de zero, eu tenho uma solução. Qual é a solução que eu tenho? É o menos o B sobre o A, ok? Bom, essa é a primeira ideia. Então, vamos pensar aqui, ó. Tudo isso aqui tem que ser diferente de zero, ok? Então, eu tenho A mais o 3 vezes A menos o 3 tem que ser diferente de zero, que esse é o meu parâmetro A. Então, para isso aqui ser diferente de zero,
como está multiplicando, posso pegar cada um desses parênteses e colocar diferente de zero, né, pessoal? Então, A mais 3 diferente de zero, temos que A tem que ser diferente de menos 3. Analogamente, A menos o 3 diferente de zero, então o A tem que ser diferente de 3. Bom, então se o A for diferente de menos 3 e ele for diferente de 3, nós vamos ter uma única solução, tá? Que solução vai ser essa? Eu tenho que fazer essa ideia. Menos o B sobre o A, ok? Então, qual vai ser a nossa solução? Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos escrever agora o conjunto verdade, o conjunto solução, né, pessoal? Então, você sabe que é menos o B sobre o A. Bom, mas eu quero fazer uma outra observação aqui para a gente escrever essa solução, né, pessoal? Perceba aqui, ó, que você tem menos A menos o 3, certo? Esse cara aqui, que é o B, ele estava dentro da equação e foi para o outro lado da equação mudando o sinal, tá? Então, se eu fosse escrever de fato naquele formato ax mais o b igual a zero, esse meu b aqui, ó, vai ser o a mais o 3, beleza? É como se você tivesse pegado ele e jogado para o outro lado da igualdade, e aí ficaria menos a menos o 3, tá? Então, o b aqui para nós é o a mais 3, só para esclarecer aqui esse contexto. Bom, então se eu fizer x igual a menos o b sobre a, então eu tenho menos da fórmula, o b, que é o a mais o 3, dividido pelo a. Quem é o meu a? O a é o a mais 3 vezes a menos 3. Eu estou utilizando os parâmetros, tá, pessoal? Bom, o a mais 3 ele está multiplicando, então dá para a gente simplificar. Então eu tenho aqui menos 1 sobre a menos o 3. Beleza? Menos 1 sobre a menos o 3. Eu posso mudar isso aqui fazendo a regrinha de sinais, né? Então aqui vai ficar menos a mais 3. Então eu posso fazer 1 sobre o 3 menos a. Beleza? Percebam que a gente inverteu o sinal aqui do denominador. Então o x aqui é 1 sobre 3 menos o a. Ok? Então, conjunto solução, conjunto verdade, para nós aqui vai ser 1 sobre 3 menos o A. Bom, essa é a primeira ideia, é a primeira discussão acerca da resposta possível para esse problema. Agora nós vamos pensar no segundo caso. Bom, o segundo caso, nós vamos pensar no A sendo igual a zero. Pessoal, a gente já discutiu aqui ó, no exercício anterior. Se o A for igual a zero, ele pode ser igual a menos 3 ou ele pode ser igual a 3. Ele vai zerar a situação, tá? Só que na primeira situação aqui, a gente vai pensar também no B igual a zero. Então, vamos pensar aqui, ó. Quem é o nosso B? O B, que nós tínhamos definido na situação anterior, o nosso B vai ser o A mais 3. Bom, para o B ser igual a zero, quem tem que ser o A aqui, né? O A automaticamente tem que ser menos 3, né, pessoal? Para zerar o B. Aí o B fica igual a zero. Então, aqui só vai servir para nós o quê? Se o A for menos 3, automaticamente o B será igual a zero. Ok? Se isso acontecer, olha lá, A igual a zero, B igual a zero, nossa solução aqui ó, vai ser todo o conjunto dos reais, porque a gente vai cair naquela contextualização de 0x igual a zero, beleza? Então aqui é, se o A for menos 3, nós teremos então o B igual a zero também. Então o 3 aqui, por mais que ele deixe o nosso A igual a zero, né, o nosso parâmetro igual a zero, o B vai ficar diferente de zero. Então, esse é o nosso próximo caso. Tá? Então, aqui nós temos infinitas soluções. Bom, pessoal, no terceiro caso, então nós temos que pensar no A igual a zero e no B diferente de zero. Okay? Vamos lembrar lá do B, né? O B, ele é o A mais 3. Bom, eu quero o B diferente de zero,
certo? Se eu quero B diferente de zero, automaticamente o A tem que ser diferente de menos 3. Lembra lá, ó, se o A aqui for menos 3, vai zerar. Então eu tenho que ter algo diferente de menos 3. Se o A tem que ser diferente de 3, obrigatoriamente o meu A tem que ser igual a 3 para zerar. Ok? Lembra lá no primeiro caso. O A pode ser 3 ou pode ser menos 3. Então eu não posso usar o menos 3 porque senão o meu B vai zerar. E não é o que eu quero aqui nesse momento. Sendo A igual a 3, o meu B vai ser diferente de zero, ou seja, nós vamos cair naquele caso do 0x igual a B, tá? Que é um valor diferente de zero. Se isso acontecer, então nosso conjunto de solução aqui é vazio, beleza? Então, para o A igual a 3, nós temos o conjunto de solução vazio. Vamos fazer um resumo dessa questão. Então, um resumo do que nós acabamos de discutir, beleza? Bom, a primeira situação dizia o quê? Se o A for diferente de 3 ou A diferente de menos 3, nós temos uma única solução. Que solução é essa? É 1 sobre 3 menos o A, beleza? A segunda situação, nós temos o A igual a menos o 3. Se isso acontecer, nós temos uma solução que é o conjunto dos reais. E no terceiro caso, nós vimos se o A for igual a 3, nós temos o conjunto vazio. Beleza? Então, esse aqui é o resumo das possibilidades que nós temos acerca dessa equação. Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.